Bom, pessoal, a gente vai falar aqui sobre a teoria liberal do Estado. A gente vai centralizar na questão da propriedade privada e John Locke. Tá bom? Vou ler aqui uma parte inicial da Marlena Chauí. Acho interessante para colocar esse assunto. Liberalismo e o fim do antigo regime. As ideias políticas liberais têm como pano de fundo a luta contra as monarquias absolutas por direito divino dos reis, derivada da concepção teocrática do poder. Olha que interessante, né? Das monarquias absolutas, né? O rei, o monarca, ele é pessoal, ele intervém na religião, na maneira dos seus súditos, na economia, na propriedade. Ele é o dono da terra, ele organiza os impostos, ele governa sobre todas as coisas. E quando se coloca absoluto, né, tem uma frase aí que todo mundo conhece: eu sou o Estado, o Rei Sol, l'état c'est moi, quer dizer, eu sou o Estado, eu sou a lei, eu mando, eu faço o que eu quero, bem entendo, né? Então, quer dizer, aí começa também, não tem um questionamento, até que ponto vale esse poderio, esse domínio, né? Que ele coloca aqui também teocrático, que há uma hierarquia, que o poder divino também passa para o rei, para ele governar segundo a sua honra e tudo mais dos seus súditos. Então essa é uma questão principal, porque nessa época começa a vir as teorias contratualistas, várias ideias que vão constituir o liberalismo também, né? E se você analisar a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, esse lema liberdade vai estar forte nessa época. Se você pegar a Constituição dos Estados Unidos, vai estar lá a palavrinha liberdade. Essa ideia do indivíduo livre vai ficar muito forte. E aí questiona o que? O poderio e o domínio quem? Do monarca, do rei. Né? Aí você começa com essas teorias, por exemplo, contratualista, vai falar sobre direitos naturais, né? Aquilo que nasce conosco, né? Então, quer dizer, o direito à liberdade, todos os homens são iguais, ou seja, não tem uma hierarquia divina, começa a questionar esse poderio do rei. Então, todas essas ideias vão começar a criar e constituir uma forma de questionamento questionar esse poderio do antigo regime das monarquias. Tudo bem? E aqui a gente vai centralizar na questão de John Locke, né? Porque essas ideias contratualistas, por exemplo, né, os contratualistas sempre trabalham com duas etapas. Uma anterior ao estado social positivo, do qual, por exemplo, nós podemos dizer que nós estamos, a um período anterior, onde não há uma lei, não há um poder organizado, centralizador, não há direito algum, a não ser o direito natural de fazer tudo que se bem entende e que bem quer. Né? Se a gente pegar Hobbes, né, o homem ele é belicoso, ele é egoísta, então, quer dizer, para garantir a vida, cria-se o Estado. Né? Se a gente pegar propriamente também o Rousseau, o homem tem um estado ali harmonioso, depois ele começa a ter um estado que vai ruir essa harmonia, quando alguém cerca um pedaço de terra e fala isso é meu, e é quem está ao lado começa a acreditar. Aí o que tudo era de tudo já não é mais e começa o Estado a ficar belicoso, assim como o de Hobbes. Né? Aí cria-se o Estado. E é interessante que tanto por esses dois autores, Hobbes e Rousseau, a propriedade privada ela é civil, ela não é de natural. E John Locke coloca como natural. Como John Locke coloca a questão natural? É claro que John Locke fala sobre a questão do trabalho. Né? John Locke coloca três direitos como naturais. Né? O direito à vida, o direito à liberdade e a propriedade privada. Né? E a propriedade privada é que garante basicamente a manutenção desses outros dois. Quer dizer, os bens, né? Vai garantir a vida. Se você tem a sua propriedade, também garante a sua liberdade. Se você não tem, é basicamente isso, não tem a propriedade privada, está submetida a alguém. Né? Você perde um pouco da sua liberdade. É interessante, até se você pegar a questão da Constituição lá da França, quando ele começa para você pegar um cargo eletivo, você tinha que ter propriedade mais de um ano, né? Se não me engano, tá lá assim na Constituição lá, que eles colocam. Para se candidatar a um cargo eletivo, tem que ter uma idade tal, tem que ter posses, né? Interessante essa ligação, né? Mas vamos lá, como o John Locke coloca a questão da propriedade privada como um direito natural? Então ele vai recorrer à questão de Deus, à questão divina. Deus, como criador, sumo bem, criou a sua obra, o mundo. Se ele é criador da obra, através do seu trabalho, essa obra lhe pertence. E Deus também cria quem? Um homem à sua imagem e semelhança. Então o John Locke está colocando essas questões. E ele, depois, com um determinado fator, ele é expulso do paraíso, né, o homem, e vai viver do suor do seu trabalho. Mas nem por isso tirou
também essa questão da herança, da propriedade, né? Se eu criei o mundo e o homem, a criação minha, tem direito a essa herança, propriedade privada. Né, ó, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu-lhe o mundo para que nele reinasse, e ao expulsá-lo do paraíso não lhe retirou o domínio do mundo, mas lhe disse que o teria como suor de seu rosto. Por todos esses motivos, Deus instituiu no momento da criação do mundo e do homem o direito à propriedade privada, como um fruto legítimo do trabalho. Por isso, a origem divina ela é um direito natural. Então, John Locke coloca isso. Então, ele é um direito natural, porque Deus é de origem divina e deu ao homem. Tudo bem? Então, aqui a gente está falando de forma rápida, tá bom? Para a gente não prolongar tanto o vídeo. Né? E depois você pode ler, pode pesquisar e vai conseguir entender até melhor essas questões, tá bom? Aqui um fato interessante, né, que eu vou aqui ler também do texto da Marlene Chauí. Ó. A burguesia, que é uma classe que vinha em ascensão, ela basicamente vai ter tem o dinheiro, o poder financeiro. É interessante você ver isso também até hoje. Quem tem o dinheiro também acaba tendo o poder político, né? Parece que é um casamento ali, né? São questões aí pra gente rever, né? O burguês não se reconhece apenas como superior social e moralmente aos nobres, mas também como superior aos pobres. Quer dizer, o pobre é aquele que não soube usar o seu direito à vida, os seus direitos naturais, o direito à liberdade, né? Gastou, não soube acumular, então ele é pobre por culpa dele. Né? É interessante quando você pega lá aquela questão, tempo é dinheiro, é da liberdade do indivíduo. Se você pegar essas ideias, né? Quer dizer, ele não soube usar, então é culpa dele. Né? E o Estado, se você pegar o Estado liberal, que é esse que a gente está se propondo a falar aqui, ele não é, ele vem apenas para garantir a propriedade. Ele não vem para legitimar. Se no caso ele dá, como lá Hobbes e Rousseau, a propriedade é civil, então o Estado dele pode tirar. Então John Locke já coloca, não, ele é um direito natural. Então a propriedade o Estado não pode dar e não pode tirar. É um direito natural que cabe ao indivíduo por meio do seu trabalho e do uso do seu direito natural, tá bom? Então ele vai colocar aqui, ó, no texto da Marlene Chauí, né, se, de fato, se Deus fez todos os homens iguais, se a todos deu a missão de trabalhar e todos concedeu o direito à propriedade privada, então os pobres, isto é, os trabalhadores, que não conseguem tornar-se proprietários privados, são culpados por sua condição inferior. Quer dizer, de quem é a culpa da pobreza e da miséria? É da própria liberdade do indivíduo, segundo essa teoria liberal. É interessante aí que depois a gente vai estudar a questão de Marx, né, a questão do trabalho. Ele vai mostrar que a propriedade privada vai criar basicamente duas classes antagônicas. Aqui é dona do meio de produção, aqui não é dona do meio de produção. E por esses interesses antagônicos, um tenta escravizar e o outro tenta a liberdade. Então, dentro da história, vai ter sempre essa luta desses contrários, onde um quer manter seu domínio e o outro quer a sua liberdade. E é interessante isso, que depois a gente vai trabalhar nesses outros temas, para a gente observar esse ponto principal. Enquanto o liberalismo aqui está colocando essa questão que é culpa do próprio indivíduo, a gente vai notar que é uma, por esse autor e por outros, é uma questão de ordem social. E daí a gente também começa a questionar a nossa própria vida. E ele fala, professor, então, meu bisavô, ele acordou cedo, trabalhou pra caramba, foi honesto, meu avô também, meu pai. Então a gente é pobre por culpa nossa? É por isso aí que você começa a observar hoje também várias teorias ligadas à meritocracia, né, que esse pessoal gosta muito dessa ideia. Mas aqui no Brasil é complicado essa meritocracia, né? Mas veja bem, a gente não vai entrar aqui para não prolongar muito, mas são questões para a gente também se pensar, para começar a questionar, tá bom? Mas vocês estão entendendo que a questão que ele coloca aqui é basicamente não usou bem a sua liberdade e por isso é pobre. Então qual que é a função do Estado? A função do Estado é garantir exatamente a liberdade dos indivíduos, né? A liberdade de consciência, a liberdade de expressão, né? Inclusive aqui, depois a Marlene Chauí cita umas partes aqui de Weber, colocando essas questões, que ele tem a sua liberdade, consciência, o Estado tem que garantir isso. Por outro lado, né, ó, aqui, ó, por meio de leis, né, ó, e do uso legal
da violência, o exército, a polícia, garantir o direito natural de propriedade sem interferir na vida econômica, pois não tendo instituído a propriedade, o Estado também não tem o poder de interferi-la. Donde a ideia do liberalismo, isto é, o Estado deve respeitar a liberdade econômica dos proprietários privados, deixando que façam regras e as normas das atividades econômicas. Então, quer dizer, você nota isso, olha. Então, quer dizer, o poder do Estado é garantir, fazer uma fiscalização, garantir a propriedade privada, garantir a liberdade de consciência. E o outro ponto aqui, ó, que o Weber também coloca. Visto que os proprietários privados são capazes de estabelecer as regras e as normas da vida econômica ou do mercado, entre o Estado e o indivíduo, intercala-se uma esfera social, a sociedade civil, sobre a qual o Estado não tem poder instituinte, mas apenas de função garantidor do arbítrio dos conflitos nela existentes. O Estado tem a função de arbitrar, por meio de leis e da força, os conflitos da sociedade civil. Ou seja, dentro da esfera civil, as relações pessoais, as relações de conflito da própria vida pública, o Estado ele pode interferir ali para garantir a manutenção da sociedade, principalmente que a propriedade privada. Tá bom? Então, para a gente finalizar isso aqui, né? Nossa pequena fala, que tem espaço para falar de várias coisas, para falar do neoliberalismo, por aí vai, é uma fala gigante que a gente tem por aqui. E também até uma fala também para a gente questionar a ideia do liberalismo, né? Mas isso vai ficar para outra questão. Mas observa, né, que a gente colocou aqui. O liberalismo ele vai surgir ali questionando o poder absoluto, teocrático do antigo regime, né? Começa questionando, aí traz a ideia de igualdade, e aqui a gente falou mais sobre a questão da propriedade privada, como Locke coloca que a propriedade privada é um direito natural, e não um direito civil, como Hobbes e Rousseau colocavam. Porque se é civil, eu posso colocar e posso tirar. Já que é natural, foi dado por Deus, por meio da sua obra, do seu trabalho, ele é detentor disso. Locke também pega todas essas ideias, que se eu trabalho, se eu faço algo, eu sou o detentor daquilo. Eu posso usufruir, né? Então essas são as questões. Então John Locke vai dizer, o homem ele tem o direito natural à propriedade privada, que vai garantir a liberdade e a vida. Então a propriedade privada, se a gente analisar bem, John Locke coloca como a principal questão para garantir todos os outros direitos naturais. E aí vai dizer, e a pobreza é culpa de quem? É culpa do próprio indivíduo que não usou o usufruto do seu direito natural da liberdade, da sua vida, e aí perdeu sua propriedade privada. Consequentemente, sua liberdade vai ficar um pouco mais restringida e tudo mais. E aí depois a gente pode questionar isso, né, sobre essa ideia da propriedade privada. Que, olha, então, peraí, como é que ficam as questões do meu avô, meu bisavô, que trabalhou a vida inteira, não adquiriu, ele é pobre por culpa dele, né? A gente vai até, você questionou isso um pouquinho durante aí a fala, né? Então são questões para a gente pensar, né? E depois você começa a ver, pô, então aquele um que só é a socialite e tá de boa, então quer dizer, e aí, como é que fica? São questões, né? E aí a gente vai trabalhar depois no próximo vídeo a ideia da propriedade privada, né? Que vai gerar duas classes antagônicas, né? Que aí Marx vai entrar para falar da luta de classes, onde uma é detentora do meio de produção e a outra não, e por aí vai. Onde uma trabalha e produz a riqueza e essa outra se aproveita por meio da mais-valia, gerando a riqueza e para a manutenção de si mesmo. E é interessante quando a gente fala aqui a questão do trabalho, né, na verdade tem muita coisa para se falar sobre isso. Quando você pega a história do trabalho, lá na antiguidade, o trabalho é restringido a quem? Aos escravos, né? Então trabalhar não era bem visto, né? Até essa questão aí que John Locke usa, né, que foi expulso do paraíso vai viver do suor do seu trabalho, colocando como um bem. Lá na antiguidade, olha, você vai viver do suor do seu trabalho. Já é uma questão do escravo, né? É o escravo que trabalha. Só que agora a classe burguesa, os donos do meio de produção necessitam do quê? De uma classe que vai ter que trabalhar, precisa de gente trabalhar. Então, toda aquela propaganda que tinha, todo aquele ideário contrário ao trabalho, começa agora a ser valorizado, né? Depois, não, eu sou trabalhador, não sou vagabundo.
né? Eu não sou ocioso, né? Começa ali, né? Quer dizer, a ideia do trabalho, né? Aí começa a propagação dessas ideias. Então, por isso a sociedade é interessante isso, né? Eu sou dono do meio de produção, preciso de gente que trabalha, então o trabalho agora começa a modificar, né? Então, aí são questões que a gente vai trazer aí para quando a gente for trabalhar Marx, tá bom? Pra gente continuar nesse rumo. Obrigado por ter me ouvido até agora aqui, tá bom? Valeu, hein?